porque quando eu era juíza do interior, lá do interior mesmo, e estava feliz da vida lá, porque eu estava escrevendo um livro. Felizmente não escrevi. Eu não vim para a capital, foi um colega meu que disse o seguinte: olha, eu estou querendo ir para o tribunal, mas o meu tribunal, ele era o juiz-presidente do 4º Tribunal do Júri, mas o meu tribunal, eu gostaria que você estivesse aqui, porque eu entregaria para você enquanto eu faço a minha carreira. Tá bom. E aí, Paulo Ventura. Paulo Ventura, eu lembro quando ele virou desembargador, ele foi na festa. 4º Tribunal do Júri. Aí eu vim para a capital em 87 e fiquei lá com ele, e ele se afastava e eu ficava no 4º Tribunal do Júri. Mas aí eu peguei todos os casos da época famosa, que era caso Schettini, Leone Leachar, caso dos 90 réus do Comando Vermelho, e aí tudo caía na minha mão e eu quase que não podia sair, entendeu? Os réus Porque você ficava preventa? Não ficava não, mas acabava por ficar, porque eram processos tão trabalhosos e tão grandes, tão espessos, tão volumosos, que acabava que você ficava ali. Por exemplo, eu peguei no 1º Tribunal do Júri os Hells Angels. Eles estavam se assanhando naquela época, né? Todos tatuados e tal. E resolveram ficar lá subir lá para como é que chama? O Alta Boa Vista, para acabar com os balaios, que eram os opositores deles. Fizeram uma bomba incrustada de bilhas, e aquilo explodiu, e cada bilha era um projétil, ou projetil, né? A esmo. Aí feriram as pessoas, lá foi um caos. Aí eu peguei esses todos, eram 9, e prendi todo mundo. Já lhe passou pela cabeça? E o tribunal não soltou. Aí, por Rio de Janeiro, não tem gangue por causa disso. Eles foram para a cadeia, o tribunal não soltou, o tribunal foi firme naquela época, eu levei o processo deles e foram todos presos. Iam para as audiências comigo, esse foi do 1º Tribunal do Júri, de manga comprida, paletó, por causa das... Naquela época você não tinha... As pessoas com tatu, elas eram muito mal vistas, eram criminosas mesmo. Né? Sabe o que me incomoda? Eu não sei se é um problema específico do Rio de Janeiro, do Fluminense ou do Carioca, é essa tolerância. A gente citou aqui agora há pouco a morte do Piruinha. Você vai lá no cemitério e vai estar lotado de gente chorando, né? Chorando de lágrimas verdadeiras e tal, porque as pessoas acham que no fundo essas pessoas são legais, né? Olha lá, a tal da Deolane, quando foi solta, tinha lá um séquito para recebê-la na porta do presídio. Gente, eu não consigo entender essa ordem de valores da sociedade que acha que, no fundo, é uma injustiça que se diz dessas pessoas. No fundo, essas pessoas são legais, são bacanas. Aí você vai lá numa determinada região lá de Angra dos Reis e vai encontrar uma lancha onde tem, no mesma lancha, o miliciano, o chefe da milícia, o pagodeiro da moda, o craque do time, de um time de futebol e tal, e todo mundo ali se divertindo, achando aquilo tudo muito engraçado. Gente, não é isso. Essas pessoas são marginais. Elas respondem criminalmente, estão soltas graças à ação dos seus advogados caros e brilhantes, mas são criminosas. E a sociedade tem que entender que, no fundo, quem vai pagar o preço por essa tolerância é a própria sociedade. Isso, infelizmente, é um problema que eu lamento não ter visto nenhuma transformação. Eu não sei, você não acha que tem uma espécie de lógica, uma espécie de valores nessa sociedade, parecidos com esses valores que sustentavam ou sustentam a máfia? Triste, exatamente. Porque na verdade, a gente está falando de máfia. É. Né? E existe, assim, a ideia de que, apesar de que
Eu não sei se isso é ausência de Estado, ou porque eles prestam serviços, supostamente, a pessoas ou comunidades que são serviços pessoais, né? Ou se eles ocupam um vácuo, né? Que deveria estar sendo ocupado pelo poder público. Eu não imagino bem quais sejam as explicações para isso. Mas o que você está se referindo eu me lembro que quando que morreu o Castor de Andrade, meu Deus do céu, era um enterro de estrela de Hollywood. Acreditando no meu anjo da guarda, eu vou fazer aqui um comentário. Cara, Seu anjo da guarda é forte, cara. O samba da Vila Isabel desse ano, 2025, tem uma referência explícita ao Capitão Guimarães. E todo mundo bate palma. Gente, olha aí, o Capitão Guimarães acabou de ser preso ano passado por envolvimento no homicídio de um pastor evangélico em Niterói. E as pessoas não acham que isso é importante, que no fundo é injustiça, que o Ministério Público está errado, que a polícia está errada. Então, gente, se ele fosse quem acreditar? Se ele fosse mais novo, sabe o que ele poderia fazer, que está na moda? Se candidatar a governador, se candidatar a prefeito, se candidatar a deputado. Não é porque está na moda. O faraó dos bitcoins, que deu um golpe, um dos maiores golpes de pirâmide financeira da história do Brasil, ele só não foi eleito deputado federal porque a Justiça Eleitoral agiu e não deixou que ele fosse oficializado. Mas ele chegou a ser votado e teve votos suficientes para estar lá em Brasília. Olha aí. As pessoas que tomaram a volta dele foram lá e votaram nele, tá bom? É isso. Sim, aí você vira deputado, ganha a imunidade parlamentar. Com certeza. E já há mais umas décadas enrolando a justiça. Bom, a gente teve um governo federal que era apoiado por gente assim. E composto de gente assim. Do piramideiro no Congresso Nacional, o que ele pode trazer em benefício para o Rio de Janeiro? Sinceramente, é triste. Você tem um certo cansaço depois de uma vida inteira dedicada de ficar desvendando esses casos, entendeu? Tendo essas expectativas e... Olha, parece que você está, como é que é aquela figura do Sísifo, né? Tá sempre levando aquela bola enorme, ladeira acima. Aí quando ele chega lá em cima, a bola escorrega e cai de novo, vai lá para baixo, desce a ladeira, sobe cara. De novo. É bom porque você faz uma ginástica. Você diria que existe uma política carcerária para o Brasil? Entenda essa pergunta com todos os duplos, triplos e quádruplos sentidos que você pode imaginar. Olha, Cristian, primeiro agradecer o convite, num clima de amizade, de conversa compartilhada com os ouvintes e com quem nos vê, eu diria para ti o seguinte, com descontração, há uma política carcerária no Brasil, muito eficiente, inclusive. É uma coisa, uma maravilha, um espetáculo de política carcerária. A questão é para quem, né? Pois é, quem formulou e qual é o objetivo dessa política? Olha, então assim, a gente precisa pensar que, assim, trazendo para o Brasil, né, o tema como um todo das prisões, ele é, de novo, uma interface entre o direito e a religião, onde, na perspectiva de evitar os linchamentos, a pena capital, tudo aquilo que era visto como incivilizado, a perspectiva religiosa de domesticação dos corpos, inclusive, ela vai pegar a experiência dos monastérios e da ideia de internação para a reflexão como algo que pudesse, e ali começa essa ideia de punir para ressocializar ou para uma nova vida a partir da reflexão e isolamento. Mas aparentemente aqui não tem, é só punir, né? E ao mesmo tempo com a ideia de segregação, né? Não, eu acho que não é só punir, não. Eu acho que... Você acha que essa política atual ela ressocializa alguma coisa? Você acha que isso... Aliás, você acha que isso é tudo... Você acha que essa teoria funciona? Ela pune e ressocializa? De novo, ela funciona, que é uma maravilha. Não, a questão funciona para quem? Sim, mas porque eu quero dizer para ti... Vamos lá, Christian, vamos lá. Nós temos... você pega uma pessoa e coloca essa pessoa com 60 pessoas numa mesma cela. Essa pessoa vira um expert. Ali é preciso ganhar uma série de habilidades, inclusive para a gestão do conflito, senão se mata todo mundo por uma fatia de pão. Uhum. Por exemplo, facções criminosas identificam bons gestores de conflitos a partir dessa convivência junto com várias pessoas. Esse é um dos pontos, por exemplo, um dos pontos engraçados
é que, e você olha o debate do Congresso Nacional, é de que, principalmente nesse momento, onde, olha, nem a democracia grega colocou os soldados do Estado, ou seja, qualquer pessoa armada pelo Estado, assim como os líderes religiosos, né? Você pega a democracia grega, ela não permitia que essas pessoas pudessem disputar as posições, determinadas posições de poder. Na democracia grega, antiga, né? E você é um cientista político, você vai saber disso melhor do que eu. E vai poder explicar isso melhor aí para as pessoas. Você imagina que... Não, aqui eu sou só entrevistador. Não, você imagina... Eu não sou entrevistado. Não, mas você imagina que a gente tem hoje um proselitismo a partir de uma determinada visão da segurança pública, que é muito eficiente, porque ela foi feita... Tinha um coronel que virou um pesquisador da área de direitos humanos e tal, que falava sempre muito isso. Olha, estão reclamando da polícia, mas ela foi feita para isso, para prender preto, para matar, ela foi feita para isso. E de vez em quando tem um escândalo que as pessoas reclamam. Mas as pessoas não querem pensar que cobram de nós, como policiais, que a gente tem um policiamento em Copacabana e outro na favela. Então, assim, como é que... A polícia não é pública, não é para tratar todo mundo igual? Como é que a sociedade brasileira, ou a sociedade, falando aqui especificamente do Rio de Janeiro, cobra que a gente atue de forma diferente nesses lugares? O que esse assunto interessa? Porque as prisões estão superlotadas, tem gente que quer botar mais gente lá dentro, e tem gente que quer reformar o sistema. Então, acho que esse é um dado. Pois é, mas assim, o sistema não funciona. Tá, nos últimos 7 anos, acho que isso é uma pegada informativa. Nos últimos 7 anos, cresceu mais de 20%. A gente já está, com dado concreto, em mais de 800 mil. A gente está chegando a 1 milhão. Há 10 anos atrás, a gente estava chegando em torno de 500 mil. A gente, em 10 anos, está chegando a 1 milhão. Esse é um ponto. Deixa eu fazer uma pergunta. E tem estatísticas de isso? O que é? Seria 200 alvos da população. Isso é muito ou é pouco comparado com outros países? Muito. Comparado com a Alemanha, sei lá, com a Rússia? Não, Rússia não, pelo amor de Deus. Perde para a Rússia, perde para os Estados Unidos, perde para isso. Para a China, perde para coisas desse tipo. Tá. Então, assim, para o contexto da sociedade brasileira é muito, e a gente não tem os mandados de prisão cumpridos. Então, assim, a gente tem uma população carcerária muito alta. Muito alta. Pois é, e por quê? Porque, assim, tem um dado que diz o seguinte, que eu acho que teve até uma confusão um dia, no qual eu me meti por causa disso, eu acho que a pessoa estava mal informada. Era o seguinte, olha, uma coisa é você ter um alto nível de crimes impunes, assim, que a polícia não consegue resolver. Sim. Outra coisa é se a prisão está cheia ou não está, porque nem todas as penas são penas de prisão. Exatamente. E você pode se questionar se deveriam ser, se muitas delas deveriam ser. Mas é porque a gente tem uma outra questão, que é o contexto da prisão preventiva no Brasil. Então você tem muita gente que sequer foi sentenciada e é primária e ela é presa. Principalmente no Rio de Janeiro. O tráfico é o que mais prende, e em São Paulo o crime contra o patrimônio é o que mais prende. Até porque eu acho que o PCC tem uma estratégia que ele é mais discreto. Então, assim, tanto é que a gíria para falar com preso em São Paulo é ladrão. Entendeu? Ô ladrão. Então, assim, São Paulo prende muito pelo crime contra o patrimônio, a principal economia do país, e o Rio de Janeiro prende pelo tráfico, pela questão da guerra territorial e por outros fatores. Então, assim, e pela lógica faccional de enfrentamento com a polícia. Então, eu não sei como é que a gente aborda isso. Eu acho que esses temas são de interesse, e aí tem que fazer uma separação entre o interesse da sociedade brasileira, o interesse do Rio de Janeiro e o interesse da sociedade brasileira como um todo no Rio de Janeiro. Porque, por exemplo, no Espírito Santo, eu estava conversando com uma colega minha que está pesquisando o Espírito Santo até antes de vir para cá para trocar uma ideia. O Espírito Santo não tem facção. O Banco Interamericano de Desenvolvimento acabou de despejar um dinheiro lá para construir mais presídios no interior, tipo Cachoeira de Itapemirim e tal, porque não tem a lógica faccional remetida desse jeito. No Rio de Janeiro isso tem, e tem uma razão para ter. Enquanto o Rio de Janeiro, enquanto caixa de ressonância, esbarra até nessas coisas que você fala, de que o Rio de Janeiro deveria ter um tratamento diferenciado. Voltar... a capital. Mas tem um outro fator fundamental. O que é o Rio de Janeiro? É uma capital, é um balneário capital do entretenimento.
É porque pensar nessa situação carcerária, ela, primeiro que, de novo, a gente esbarra na coisa do Brasil de ter contextos completamente diferentes. É claro que facções do Rio, facções grandes do Rio e de São Paulo, falando especificamente do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital, por uma questão do business, do negócio, elas se interessam por áreas de fronteira. E aí, naturalmente, você tem, inclusive, notícias de guerra em presídios do norte do país ou de estados de fronteira, porque são áreas que comercialmente são interessantes. Aí, se você pensa, por exemplo, o Espírito Santo, não tem, principalmente nos presídios do interior, essa menção às facções criminosas. Então, um dos problemas para essa questão, que também esbarra em outros problemas do Brasil, é que a gente não tem um pacto federativo, ou seja, essa noção de o que é da União do Brasil e o que é dos estados, direito. Aí isso gera um outro problema, pensando num gradiente mais embaixo, que é o seguinte: pela lei, a execução penal ela é de responsabilidade dos estados, ou seja, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro enquanto estado, e não Rio de Janeiro enquanto cidade. O que isso faz na prática? Vou dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro. Que cidades que não tenham facção criminosa, que pegue-se literalmente o que o povo fala, o que o Ali Salomão fala naquela música, na poesia que virou música do Rapa, pegue o vapor barato e jogue ele para um presídio do Rio de Janeiro dominado pelas facções. E nesse sentido é que eu digo que a política penitenciária funciona como retroalimentação de uma política de segurança violenta, porque ela alimenta o jogo, alimenta inclusive o exército faccional. Pois é, aí tem essa questão da superpopulação carcerária. Você jogou uma coisa interessante aqui. Você acha que parte desse problema é, digamos, uma ênfase excessiva, uma tara por prisão preventiva? Sem dúvida alguma. A gente tem na lei medidas cautelares diversas da prisão e a gente tem inclusive, eu como advogado criminal quero te dizer que a gente lida com alguns juízes, os advogados criminais, inclusive, mapeiam quem são. E aí é engraçado porque a doutrina jurídica ela constrói um dualismo burro, que é esse juiz é garantista e esse juiz é punitivista. Ora, todo juiz pode ser um ator da punição, como todo juiz deveria garantir a lei. Mas isso é colocado como performances concorrentes do fazer do juiz. E isso é uma loucura. Mas, de fato, a gente tem juízes que eu diria para ti que não são punitivistas, eles se acham o Batman. Isso a gente sabe. Eles se acham, confundem a toga com a capa do Batman. E aí não tem. E aí, olha, eu já lidei com um juiz que disse que sabia inquirir testemunha porque viu uma série da Netflix. eu já lidei. Olha, a gente lida com coisas inacreditáveis. E aí é muito exótico, porque é muito estranho, porque a razão de ser do Poder Judiciário é justamente para evitar esse senso comum do mata, lincha, esfola. Qual é a tarefa do policial num Estado democrático de direito? Zelar pelo cumprimento dos direitos, pelo acesso aos direitos para os cidadãos e evitar violações, transgressões aos direitos alheios, etc. Então, você tem um instrumento importante para promover a garantia de direitos. É claro que com muitos riscos, que você delega a utilização da força de modo comedido, isso sempre é suscetível a manipulações, impulsos, etc. Mas, de toda maneira, a finalidade é garantir direitos. As pessoas, às vezes, até dizem, poxa, mas como reprimindo? Não, nós podemos imaginar uma criança sofrendo uma violação, nós nos lançamos com toda a energia, a força que nós tivermos para evitar a brutalidade, para evitar a violência, para proteger essa criança. Nós não estamos violando a liberdade do violador. Não é? Nós não estamos reprimindo o desejo do violador, nós estamos salvaguardando e garantindo a fruição dos direitos, da incolumidade dessa criança vítima da violência. Claro. Então, esse é um sentido de repressão muito difícil de ser compreendido quando nós analisamos ou pensamos a palavra
pelo viés mais amplo, mais abstrato, porque ela tem um significado claro negativo, sobretudo nós que vivemos sob ditadura há tanto tempo, etc. Mas há um elemento qualitativo que pode ser visto como positivo, porque há uma repressão que é a repressão da violação e um instrumento que mobiliza a coerção, que é um instrumento policial, sob o controle social e da autoridade política, que por sua vez provém de alguma maneira da soberania popular. Esse funcionamento com esse tipo de estruturação é compatível e necessário para o Estado Democrático de Direito. Mas se você tem uma concepção que é inteiramente avessa a tudo isso e que define a sua instituição como inseticida social, devotada, portanto, a eliminar esse outro marginal, bandido, vagabundo, ameaçado, insetos, né, ou inseticida, eliminar insetos. Então, é uma adulteração radical, brutal, do significado mesmo da sua instituição. O que nós garantimos, portanto, com o congelamento imposto nas negociações da transição foi exatamente a preservação desse tipo de valor e comportamento. Como é que isso foi possível? Porque os constituintes diziam o seguinte: nós estamos concedendo aqui, não vamos investir na alteração desse quadro, porque isso, com a democracia, vai se ajustar. O Ministério Público vai sair portentoso, robusto, para que os checks and balances se realizem efetivamente, porque vai caber ao Ministério Público o exercício do controle externo da atividade policial. E, no entanto... Não aconteceu, houve absoluta pusilanimidade, houve cumplicidade, incapacidade, desinteresse, negligência no cumprimento desse dever. Claro que muita gente boa sempre há. Sim, isso não tem... Buscaram caminhar na contramão, mas o fato é que o Ministério Público não exerceu controle. Deixa eu te dar um dado. E por que ele não? A pusilanimidade, assim, mas do ponto de vista estrutural, o que foi que aconteceu? Porque o Ministério Público assim, tem uma literatura monumental produzida sobre o Ministério Público da Nova República, como o próprio Werneck, que foi uma referência para a gente, para estudar o Ministério Público, escreveu toneladas sobre isso, sobre a expansão, sobre o orçamento próprio do Ministério Público, até uma mudança de perfil, de alguma maneira, como é que eles se legitimaram se apresentando como uma espécie de substituto funcional da sociedade, o ego da sociedade, alguma coisa assim, um pouco judiciário também, mas o que aconteceu que eles não foram para exercer esse papel específico? Pelo que eu conheci, eu trabalhei 10 anos no judiciário, né? Sabe qual é a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu fico pensando por que eles não exerceram isso? Porque é sujo. Porque é sujo, estou querendo dizer que Mas você tocou no ponto, não é muito elegante. É uma concepção que às vezes fica meio aristocrata, não quero botar a mão nesse assunto. Mary Douglas. Porque você lida... Pureza e perigo. Vamos deixar esse assunto com a Defensoria Pública. A Defensoria... porque tinha uma essa repartição, tipo, defensora que cuida de pobre. Né? Pois porque o sujo é o quê? É exatamente pobre, aí entra o racismo, negro, morador de territórios vulneráveis, periferias, etc, etc. Isso é coisa dessa gentinha, isso não diz respeito aos grandes temas da República, do Estado Democrático de Direito, etc. Isso é inclusive, importante, necessário que haja alguma liberalidade, alguma lassidão, para que os sujos se entendam, no sentido de que o policial também acaba sendo menosprezado, subestimado, desse ponto de vista elitista, autoritário e profundamente racista, desde que eles se entendem. E é preciso que haja alguma liberalidade para que a força controle. No fundo, existe isso. Mas, na prática, o que nós tivemos, quaisquer que sejam as motivações, eu acho que, no fundo, isso está presente, mas isso se dá por meio de muitas mediações. Sim, claro. Isso varia de caso a caso, estado para estado, região para região e época para época. Nós tivemos, por exemplo, no Rio de Janeiro, de 2003 a 2022, 20.791 mortes provocadas por ações policiais, das quais menos de 10% chegaram às barras do tribunal, como gostam de dizer os retóricos. Menos de 10%. E dizem que o problema são as leis, mas você não cumpre, nem as leis que estão aí são cumpridas. O Ministério Público ou considerou insuficientemente instruídos os inquéritos relativos a essas mortes perpetradas por policiais, ou simplesmente acatou a defesa, a palavra, que tem fé pública do policial, e resolveu não dar curso
ao processo, ao formular uma denúncia para abrir um processo. Isso morreu no inquérito, foi engavetado, e nós temos um escândalo que é um verdadeiro genocídio, Cristian. Não Sim. é um exagero retórico. 20 mil? É um negócio, É uma cidade. É um negócio inacreditável e com a reiteração das práticas sem que haja nenhuma evidência quanto a qualquer benefício para qualquer ator social relevante dessas práticas reiteradas obsessivamente, como se fosse uma compulsão. O general Cruel, que depois participaria Amaury do golpe, Cruel. Amaury Cruel, que depois participaria do golpe, ele era comandante do 2º Exército naquele momento. Padrinho do Jango. Ele era o chefe da polícia do Distrito Federal, porque o Rio de Janeiro é o Distrito Federal. Quem indicava o chefe da polícia? Polícia Civil. Era o presidente. Era o Juscelino, estou Aham. falando, né, do Democrata. Indicou o Amaury Cruel. Bom, o Amaury Cruel criou, quando houve um incômodo de comerciantes com muitos furtos, e estava havendo problemas desse tipo na cidade, ele criou um grupo, eu não me lembro agora a sigla, basicamente era o ensaio geral para os Esquadrões da Morte. Ele apresentou o grupo como um grupo feroz que ia... Mas formal ou informal? Formal. Não era a escuderia da Lecoq? Não, isso era exatamente a matriz da escuderia Lecoq e dos Esquadrões da Morte. Mas esse foi criado formalmente. Assim como as escuderias, mesmo não tendo sido criadas com patrocínio superior do comando político, mas a escuderia funcionava à luz do dia, à sombra da noite. O que era essa polícia aí? Era uma polícia especial? O Cruel selecionou alguns policiais e lhes deu carta branca para executarem os problemáticos, esses vagabundos, marginais, bandidos, criminosos, etc., que fossem identificados. Desinfetar, né? Desinfetar, para usar a metáfora dos inseticidas. E veja, o crime que estava chamando a atenção era o crime contra o patrimônio, que estava se ampliando no Rio de Janeiro, contra o qual essa iniciativa foi lançada. Uma iniciativa que, entretanto, facultava aos policiais a decisão sobre a vida e a morte do suspeito, antes de qualquer julgamento, evidentemente. Isso foi apresentado à imprensa. O discurso do Amaury Cruel está disponível, é um fato historiográfico. Ele depois se envolveu e o grupo, de fato, se afirmou. E desse grupo, muitos se derivaram, todos eles como metamorfoses e variações dos Esquadrões da Morte. Eles, enfim, mataram, de fato, muita gente, sempre com absoluta impunidade, como se estivessem cumprindo um dever institucional. E é muito impressionante porque o Amaury Cruel foi denunciado por corrupção. As denúncias eram muitas a respeito de como ele participava desse consórcio corrupto, criminoso, que os policiais já praticavam nos anos 50. Então, recebiam do bicho, recebiam de, enfim, outros transgressores, né, para que se viabilizasse a sua impunidade. E ele e seu filho participavam disso, houve, portanto, denúncias muito concretas. Ele acabou, muito tempo depois, sendo considerado inocente, mas sem que houvesse a persuasão da opinião pública, porque os dados acabaram... enfim, eu não vou entrar nos detalhes, mas são detalhes impressionantes sobre como eles acuaram testemunhas e como, portanto, o próprio processo foi maculado por ações violadoras, etc. Então, esse sujeito depois ascende, se torna comandante do 2º Exército, vai participar do golpe, traindo o João Goulart. Mas o apreço pela legalidade não era uma das suas virtudes, digamos assim. É uma legalidade seletiva, né? Legalidade seletiva e esse tipo de conexão entre uma orientação que era já ilegal naquele momento, né? Sim. E segmentos das Forças Armadas e segmentos policiais, e isso tudo banhado por corrupção. Esse é um ponto muito importante e as pessoas nem sempre se dão conta do seguinte: não há violência policial reiterada, continuada, de longo curso, sem o envolvimento com corrupção e com outras formas de promiscuidade entre polícia e crime. E portanto, a ideia de que nós temos
exageros, desvios de conduta, excessos que são cometidos porque os policiais perdem o controle até emocional no confronto, mas eles são Tem um elemento estrutural. moralmente corretos, no sentido da probidade, eles não são corruptos. Essa ideia é absolutamente equivocada, porque basicamente o mecanismo é esse que eu pude testemunhar na prática. A autoridade confere ao policial na ponta a liberdade para matar. E quando lhe dá liberdade para matar, lhe dá também a liberdade para não fazê-lo e para vender a sua escolha, a sua decisão. Quanto é que você... Não me custa nada matá-lo, você é suspeito, está aqui sob meu controle, eu posso matá-lo, mas posso não fazê-lo. Não me custa nada, do ponto de vista da minha carreira, nem a mim como cidadão, matá-lo, eliminá-lo. Mas podemos conversar, negociar. Esse bem que é a vida se inflaciona seriamente e é um ponto fulcral para que nós compreendamos a economia da corrupção, porque você imagina o sujeito dar tudo que tem e o que não tem. Claro. E a história da corrupção policial no Rio de Janeiro seguiu justamente passos que Weber estudaria e reconheceria um processo de racionalização, porque é uma economia a despeito de ser ilegal. Então, desses encontros e desencontros no varejo, nós passamos para um estágio mais organizado, em que grupos se formaram, os policiais, para prender, sequestrar suspeitos, conduzi-los a uma casa alugada, clandestina, onde se travavam as negociações com seus advogados, familiares, cúmplices, etc. Acontece que isso também implicava riscos e muito esforço. Era preciso sequestrar, era preciso abrir negociações, atravessá-las, e se não dessem certo, era preciso descobrir uma maneira de livrar-se do corpo. E isso tudo com uma casa que precisava ser preservada, com sua infraestrutura, mantida clandestinamente. Aí nós chegamos a ter o terceiro estágio que ainda tem vigência hoje, que é o do acordo, do arrego. Não acredito só no que eu vejo, sabe? Eu acho que tem forças atravessando a gente o tempo todo. Deus não manda em mim, Deus não manda. Eu sou um sujeito fascinado pela beleza da fé, a fé me comove. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem coisas que acontecem no palco, no teatro, que são muito inexplicáveis, assim. No que você acredita? No que você já acreditou? E o que te levou de um ponto para outro? Deus, para mim, é a natureza. Então, o poder da natureza é imbatível mesmo. Se quiser agora um terremoto, derrama esse negócio aqui. Acabou. Esses fenômenos da fé, essa dimensão da transcendência, as sociabilidades que a fé constrói nas mais diversas religiões, isso me comove também pelo lado da beleza. O ritual religioso traz muito conforto para muita gente. Quando você me pergunta sobre ser ateu ou não praticante, eu não tenho a energia para lutar contra a religiosidade de outras pessoas. É só algo que deixou de fazer sentido para mim.